Olá, eu sou o Zaratud e este é o Newcast, um canal onde eu falo de animes. Essa é a categoria Analisando a Obra, um vídeo onde dou minhas opiniões sobre algum anime. High of the Dead se trata de um mangá de ação e ecchi com elementos muito suaves de terror. Ele foi criado pela dupla Daisuke Sato e Shouji Sato, onde Daisuke escrevia o roteiro e Shouji fazia as ilustrações. No momento a obra foi descontinuada devido à morte do Daisuke. Eu já comentei sobre isso em um vídeo, confiram depois. Mas de qualquer forma eu vou falar mais algumas coisas sobre isso daqui a pouco. Vamos retornar à obra. A obra inicia mostrando Takashi Komuro, o protagonista da história. Ele está no telhado de sua escola tendo recordações de sua infância. Quando criança, ele fez um juramento com uma garota chamada Rei Miyamoto, que é sua amiga de infância. Rei havia prometido que seria a esposa de Takashi quando eles crescessem, só que devido a alguns aborrecimentos que ambos tiveram, acabou que eles não ficaram juntos. Rei atualmente é namorada de Hisashi Eagle, que é o melhor amigo do Takashi. Ele estava no telhado da escola matando aula, então ele percebe que um homem, o qual aparentava estar totalmente fora de si, estava batendo no portão do colégio. Ao perceber isso, funcionários foram até o local para tentar entender o que estava acontecendo. Como o cara no portão não estava respondendo, um funcionário perdeu a paciência e resolveu atacar o homem. Ele se aproximou do portão e agarrou o cara, só que para surpresa dele, o cara misterioso lhe mordeu. O professor começou a sangrar e gritar, e em seguida morreu. A mulher que veio junto com ele se aproximou do seu corpo e logo em seguida o corpo dele voltou a se mover e ele a mordeu. Obviamente, ao assistir essa cena, Takashi percebeu que alguma coisa muito errada estava acontecendo. Ele imediatamente entrou correndo para dentro da escola para encontrar a Rei. Ao chegar na sala, ele tentou levar a Rei à força, mas como a relação entre eles não é muito boa, ela não quis ir. Ela só aceitou sair da sala quando Takashi contou para Hisashi o que ele viu. Como Hisashi confia bastante nele, os três saíram de sala com o objetivo de fugir da escola. Só que é mais do que óbvio que já é tarde demais. O caos já se espalhou pela escola e agora eles terão que sobreviver. E é a partir desse ponto que começa o desenrolar da história. Obviamente, como se pode perceber, o homem que estava causando confusão na entrada do colégio se tratava de um zumbi. Não existem informações de como ocorreu o surgimento deles. Tanto no anime quanto no mangá, isso não foi explicado. Daisuke deu uma entrevista falando que para ele zumbis são seres sobrenaturais e, portanto, não há motivo para explicar como eles surgiram. Ele ainda disse que essa coisa de usar vírus e coisas semelhantes para justificar a origem dos zumbis vieram graças às obras de zumbis que adentraram na cultura pop nos últimos anos. Para ele, zumbis são seres sobrenaturais, ponto final. O modo como os zumbis funcionam é clássico. Eles ainda possuem forma humana, mas todo o corpo apodrece com o passar do tempo. Eles são lentos, burros e estúpidos, mas possuem uma força física sobre-humana. E para você se tornar um é bastante simples, basta você ser mordido. High of the Dead possui a transformação em zumbi mais rápida que já vi em uma obra. Pegando como exemplo o primeiro homem que foi mordido, são necessários apenas alguns segundos para que a transformação ocorra. Apesar que se analisarmos algumas cenas, parece que é a gravidade da mordida que influencia na velocidade de transformação. Apesar de nós chamarmos os mortos-vivos de zumbis, a palavra zumbi não é usada pelos personagens. Todo o sucesso de High of the Dead se baseia no primeiro episódio, pelo menos na minha opinião. Se você quer chamar a atenção do público, basta fazer um excelente primeiro episódio. Se você tiver cenas chamativas e um início impactante, você já prende um público alto para acompanhar o anime até o fim. Em High of the Dead, quando o caos começa, a sociedade adquire o pensamento de que na vida é cada um por si e Deus por todos. A galera trai os seus amigos, matam pessoas que ainda são humanas e não foram mordidas, usam seres humanos como isca para sobreviver dos zumbis, enlouquecem. É ótimo. O colapso da sociedade foi muito bem representado. E ainda por cima, com tudo isso acontecendo, você assiste os personagens matando os zumbis violentamente. E no final do primeiro episódio, para encerrar com chave de ouro, o Takashi ainda solta uma frase de efeito em relação ao que eles estão passando. Não tinha como não chamar a atenção. O anime te prende logo no primeiro episódio. Assim como toda história de zumbi, as pessoas começam a formar grupos de sobreviventes, porque andar por aí sozinho é praticamente suicídio. O time do Takashi é constituído por ele, Rei, Saeko, Saya, Shizuka e Kouta. Começando pelo Takashi, apesar de ser o líder do grupo, ele está um pouco longe de agir como um. Ele é instável emocionalmente, por isso ele tem facilidade em se irritar. A sua personalidade imperativa e a vontade dele de defender todos do grupo foi o que resultou em sua imagem de líder. Takashi a princípio não luta nenhuma arte marcial, mas com seu porte físico ele consegue se virar bem com um taco de beisebol ou armas de fogo.
Rei Miyamoto. Apesar de saber usar armas de fogo, ela prefere muito mais usar armas brancas, porque ela faz parte do clube de Soujutsu, que é uma técnica de luta com lanças, que por sinal ela é realmente muito boa e habilidosa. Saeko Busujima. Uma das melhores personagens da obra, Saeko é de longe a personagem favorita da maioria dos fãs de High School of the Dead. Ela tem um bom porte físico por ser presidente do clube de Kendo, portanto, maneja espadas muito bem. Devido à sua habilidade, Saeko é a mais agressiva. Ela em geral luta bem com qualquer arma branca e, se deixar, ela acaba com os zumbis até mesmo na porrada. Saya Takagi. Ela é a mais inteligente do grupo e a que fica responsável por montar estratégias para que todos fiquem vivos. A Saya possui um ego enorme e se considera superior aos outros. Apesar destas características, ela não é uma pessoa ruim. Isso é mais como um mecanismo de defesa dela. Saya não tem porte físico para lutar com os zumbis, mas consegue se virar um pouco com armas de fogo. Shizuka. Ela era a enfermeira do colégio. Não tem porte físico e nem sabe usar armas de fogo. Por isso ela realmente só atua como médica e motorista da equipe. E por último, e não menos importante, o meu personagem favorito e, em minha opinião, o melhor personagem de toda a obra. Kouta Hirano. Kouta é aquele típico personagem gordinho estereotipado, que gosta muito de games, animes e a galera tende a zoar ele devido a isso. Kouta é muito inteligente e sabe analisar bem a situação em que está. Obviamente ele não tem porte físico para lutar com os zumbis, mas ele possui um conhecimento absurdo sobre armas de fogo e as maneja com uma habilidade invejável. Kouta é literalmente o atirador oficial do grupo e braço direito de Takashi. Sua habilidade como atirador é um dos principais trunfos que o grupo tem. Uma curiosidade é que Kouta é fisicamente idêntico ao mangaka Kouta Hirano. Sim, até o nome é o mesmo. Kouta é o criador de Hellsing, uma obra extremamente popular nos anos 2000. A animação dispensa comentários. A Madhouse conseguiu deixar a animação mais linda que o traço do mangá, na minha opinião. A abertura é excelente e a música combina perfeitamente com a obra. Os encerramentos fizeram uma coisa um tanto quanto incomum. Ao invés de ser uma música de encerramento para os 12 episódios, cada episódio possuía seu próprio encerramento. A trilha sonora do anime tem umas batidas que estimulam o tiroteio, porradas, mortes, te empolga com todo aquele caos. Uma das características que ajudam na popularidade da obra é que ela não te dá tempo para respirar por um segundo. O caos começa no primeiro episódio, e ele só vai dar uma acalmada no episódio 6, e mesmo assim no final dele já leva a acontecimentos que voltam toda a ação mais uma vez até o final. Ou seja, a obra tem um ritmo muito acelerado, é combate a todo momento. Como a maioria do público se sente entretido, é muito fácil você assistir o anime inteiro de uma só vez, e isso sempre vai ser algo positivo. Se você sempre manter o público entretido ao longo dos episódios, dificilmente alguém vai largar no meio do caminho. A grande maioria vai assistir até o final. E só com isso você vê claramente qual é a proposta da obra. Ela vai te oferecer muita ação. Ela também tem ecchi, e se você não gosta, nem tenta, vai assistir outra coisa. Ao longo desses anos eu sempre vi a obra recebendo algumas críticas que eu sempre considerei infundadas, como falta de drama ou o anime não dar medo. Eu não considero que isso seja um problema, na verdade me parece é que você que está colocando expectativas erradas em cima da obra. Quanto à falta de drama, isso é fato, você consegue listar no máximo 3 cenas no anime inteiro e olhe lá. Mas para início de conversa, High School of the Dead nunca se propôs a ser um anime de drama. Eu sei que o tema dá essa possibilidade, afinal você logo pensa em pessoas morrendo, traições, debates éticos e coisas do tipo. Mas não adianta reclamar disso se o autor claramente não tem essa proposta com a obra. Ele apenas quer te entregar muita ação. Fim de papo. Ele até aborda esses temas, mas são coisas esporádicas, não estão ali para ser o foco. Se você quer uma obra de zumbis com essas características, então você precisa pesquisar por uma em que o autor realmente quer desenvolver esses temas. E sobre o anime não dar medo, é mais sem sentido ainda. Para você conseguir se assustar com o anime, você precisa ser aquelas pessoas altamente impressionáveis. O anime é muito tranquilo. Eu também sei que o tema te dá a possibilidade de fazer uma obra de terror, mas isso não quer dizer que High School of the Dead vai fazer isso. E então, mais uma vez, se você quer ver uma obra que te assuste, procure uma que seja realmente focada no terror. High School of the Dead só tem elementos, como zumbis grotescos e violência gráfica, mas como disse lá no início, é super leve. Então não chegue para assistir a obra com expectativas erradas. O maior foco vai ser na ação e lutas pela sobrevivência. Em outras palavras, ele é daqueles animes que são ótimos para passar o tempo. Se você está procurando um anime de terror ou drama, esquece, ele não é focado nisso. High School of the Dead se tornou uma obra extremamente popular. Porque é sério, quem assiste muitos animes e participa de grupos, é muito difícil você não ouvir falar de High School of the Dead. Sempre vai ser citado em algum contexto.
Eu sei que existe uma galera que se tornou fã de zumbis graças a clássicos como Noite dos Mortos-Vivos, trilogia clássica de Resident Evil ou até mesmo o icônico Zombies Ate My Neighbors. Mas Shaun of the Dead teve muita sorte de sair na época que estava acontecendo o boom dos zumbis, que eu diria que foi no início da década passada. Só como exemplo, em 2008 foi lançado o jogo Left 4 Dead, que era um jogo de tiro em primeira pessoa focado no cooperativo, onde 4 jogadores precisam sobreviver a um apocalipse zumbi. Para quem não conhece, eu nem preciso citar o quão grande foi o sucesso desse jogo, que rendeu até mesmo uma continuação no ano seguinte. Zumbis começaram a aparecer em um monte de mídias. O mercado percebeu que zumbis estavam fazendo sucesso. E para explodir de vez, em 2010, mesmo ano de Shaun of the Dead, estreou a série The Walking Dead. Nem preciso comentar mais nada. O público de jogos de videogame, do cinema, TV e até mesmo dos animes tinham conteúdo relacionado a zumbis. E depois dessa enxurrada de obras, muita gente dizia que era fã desse tema. Graças a isso, as pessoas meio que começaram a buscar outras mídias para poder usufruir de conteúdos que falem de zumbis. Esse fato dos zumbis estarem em vários locais facilita muito. Exemplo, um cara que se tornou um mega fã de zumbis graças a The Walking Dead, caso esse cara curta jogar videogame, é meio óbvio que uma hora ele vai procurar Left 4 Dead ou qualquer outra coisa parecida para jogar. E isso acontece com mais frequência do que a gente pensa. Eu mesmo conheço pessoas que não assistem nenhum anime, entretanto, eram muito fãs de The Walking Dead e cultura zumbi em geral, e por causa disso, elas procuraram Shaun of the Dead para assistir, unicamente e exclusivamente porque o anime abordava zumbis. Em 2011, Shaun of the Dead ganhou seu único OVA. Possui apenas 16 minutos e não é obrigatório assisti-lo, porque ele não continua os acontecimentos do episódio 12. Você somente assiste caso queira. Em 2010 foi publicado um spin-off paródia de Shaun of the Dead. Ele se chamava Shaun of the Dead e possui somente um volume. Ele é todo voltado para o humor e só recomendo para quem for muito fã da obra. Ele é apenas um extra que não acrescenta em nada à história principal. Em 2011, Shaun of the Dead foi republicado, mas dessa vez numa versão chamada Full Color Edition, que trazia todos os volumes já lançados anteriormente totalmente coloridos e com algumas informações extras. Para quem é fã, é simplesmente lindo. Na época, ele custava o dobro de um mangá normal por aqui, e hoje em dia você provavelmente só acha usado. Esse é mais um item recomendado caso seja muito fã. Bem, meus caros, e agora vamos ao hiato. Shaun of the Dead começou a ser publicado em agosto de 2006, e assim ele conseguiu até mais ou menos metade do ano de 2008. Neste ponto, ele teve seu primeiro hiato, e suas causas são desconhecidas. Eu não encontrei absolutamente nada que explique essa pausa. Só sei que a pausa foi tão grande que só nesse tempo Shoji Sato começou a lançar seu próprio mangá, e Shaun of the Dead só foi voltar em março de 2010. Mas ele estava sendo publicado de forma totalmente irregular, tanto que em março de 2011 a obra entrou em seu segundo hiato, e durante esse tempo que ele voltou, entre março de 2010 e março de 2011, saíram apenas 7 capítulos. Com esse novo hiato, a obra só voltou a dar as caras em maio de 2013, e mesmo assim só saiu um capítulo. Eu vou falar agora sobre uma entrevista que foi feita com Daisuke. Ela foi feita pela redação da Dragon Age, esta que foi realizada em novembro de 2012. Primeiramente, ele explicou que a obra ficou em hiato em abril de 2011 porque no dia 11 de março do mesmo ano ocorreu um grande terremoto no Japão, que teve uma grande repercussão na época, e devido a isso, Daisuke resolveu colocar Haskell em hiato. Ele temia que ao escrever uma história que traz o apocalipse e o fim do mundo como entretenimento, resultaria em críticas a ele, o que não aconteceu. Ele disse que quando se vê pessoas apavoradas no mundo real, não rola brincar com temas como destruição, fim e apocalipse. Daisuke falou que já é normal esse tipo de coisa acontecer, se referindo a parar de trabalhar. Ele citou como exemplo um terremoto que ocorreu em Kobe no ano de 1995, onde ele ficou quase um ano sem trabalhar. Como ele lida com histórias de assassinatos e destruição na ficção, quando algo grande desse tipo acontece no Japão, ele fica paralisado. Meio ano depois do terremoto, ou seja, lá para setembro, o clima já havia amenizado. Daisuke ganhou ânimo e iria retomar o mangá, mas infelizmente adoeceu. Ele descobriu que tinha um problema cardíaco e por isso ficou mais 2 meses internado. E logo depois disso ainda precisou ficar 3 meses fazendo exercícios para recuperar o bom funcionamento do coração. Então, de acordo com as informações dadas, houveram 2 motivos principais para o hiato de 2011, o terremoto e a doença de Daisuke.
O conteúdo desta entrevista foi retirado da versão Full Color Edition. Mas mesmo assim, no final da entrevista ele ainda disse que High School of the Dead voltaria em 2013. O problema é que só saiu um capítulo, e até então nunca mais foi publicado alguma coisa sobre High School of the Dead. Então, com essas informações, a gente percebe que High School sempre foi uma obra bem irregular, mesmo antes do Daisuke saber sobre o problema no coração. Pasmem, quando o anime de High School of the Dead foi ao ar em 2010, todo o conteúdo que foi adaptado já tinha sido publicado em volumes no início de 2008. Se a gente contar do início da publicação até março de 2011, que foi o período de vida da obra, e levando em conta que lançava mensalmente, High School of the Dead era para ter aproximadamente quase 60 capítulos, e na realidade saiu 30, que é a metade. Ou seja, fica muito evidente a inconstância que a obra teve desde sempre. Obviamente, eu não julgo o Daisuke, que ele descansa em paz, mas eu admito que tenho muita curiosidade para saber o que aconteceu. Porque se a gente parar para olhar, ele basicamente realizou o sonho da maioria que exerce essa profissão. Teve um mangá bem sucedido, o anime da obra dele fez a obra original vender ainda mais e ser conhecida no mundo inteiro, e ainda assim, teve esse ato entre 2008 e 2010 e 2013 a 2017, e mesmo assim, aparentemente, ele nunca deu qualquer satisfação. É um caso um tanto quanto curioso, já que ele tinha uma obra popular em mãos, mas que agora está abandonada há uma década. Quanto à segunda temporada, é mais do que óbvio que não vai ter. Para a obra ter uma segunda temporada, ela precisa ter conteúdo. Só para comparação, a Madhouse usou 17 capítulos para fazer a primeira temporada, e isso porque durante o anime ainda existem cenas extras que não tem no mangá. A obra possui até o momento 30 capítulos, logo, se fossem para adaptar alguma coisa, teria que ser esses capítulos restantes. Agora me respondam, vocês acham mesmo que só com isso dá para fazer uma temporada, sendo que na primeira eles usaram 17 e ainda tinham cenas extras? Não tem como, só se eles resolvessem pegar esses capítulos e continuar uma história original exclusiva pro anime. Anos atrás saía toda hora alguns boatos de que a segunda temporada iria chegar. Obviamente, nenhuma se confirmou. Lembrando que isto são afirmações minhas de 2022. Dependendo da data que você assistir este vídeo, talvez ocorra algum milagre impensável, como o Shoujo continuar o mangá ou alguém fazer um novo anime. Já que o Daisuke morreu, podemos considerar que a obra foi junto com ele. Eu não tenho esperança de que High School of the Dead voltará algum dia. Aqui no Brasil, o mangá foi publicado pela Panini, então caso tenha interesse, basta procurar. Eu acho que a melhor forma de descrever High School of the Dead seria ação desenfreada até o fim. O público-alvo está claramente direcionado. Se você quer ação, ecchi e apocalipse zumbi, tudo isso em um anime lindo visualmente, definitivamente High School of the Dead é uma ótima escolha. Se gostou desse vídeo, não perca o próximo onde eu comento sobre o final do mangá, pois os vídeos irão se complementar. Então, caso você tenha interesse, se inscreva no canal para não perder. Agradeço a todos que assistiram até aqui.